Quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, leremos do versículo 6 ao versículo 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. E aí eu gostaria de pedir a participação dos irmãos na leitura da palavra de Deus. Vamos ler juntos, tá? Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11, a palavra de Deus diz assim, todos juntos. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão, procurando resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo a firmar. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e edifique nossos corações nessa noite, tá bom? Eu fiz a leitura desses versículos, mas hoje eu ficarei com a exposição dos versículos 6 e do versículo no Arraial Presbiteriano. Nós temos o sermão que é chamado de tópico, onde tem tema e tem tópicos, né? E nós também temos o sermão expositivo, que trabalha diretamente com o texto. Então, eu vou fazer a exposição desses versículos, sendo que hoje eu vou ficar apenas com o versículo 6 e versículo 7. E aí, no domingo que vem, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, como nós temos ensinado, que ele pode voltar antes, né? Ou ele pode me chamar antes também, ou chamar cada um de nós. Não, pastor, eu ainda tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para viver ainda. E Jesus me demore me chamar mais um pouquinho, né? Então, nós continuaremos a exposição na semana que vem dos outros versículos, tá bom? O cenário da Epístola de Pedro é o seguinte. Deixa eu explicar aqui o cenário geral da Epístola de Pedro. A Epístola de Pedro, cronologicamente, ela fica bem próxima ao livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse, nós sabemos que tem aquela perseguição toda lá, aos cristãos, né? Aquela perseguição aberta e aquela perseguição declarada. Não tem nada escondido ali no livro de Apocalipse, não. É tudo muito aberto e tudo muito declarado, tá? Porém, antes de chegar aquele momento ali em que a igreja é perseguida, os cristãos já começaram a ser hostilizados anteriormente, antes de chegar ao clímax da perseguição. Como os cristãos começaram a ser hostilizados? Eu vou falar aqui e você, de repente, vai falar assim, ô pastor, isso está me lembrando os dias de hoje, né? Os cristãos começaram a ser acusados de desordeiros dentro da sociedade. Os cristãos, eles tinham um estilo de vida totalmente próprio e separado do mundão.
Tanto que o apóstolo Pedro vai chamar os crentes de peregrinos e forasteiros. Peregrino e forasteiro é aquele que não pertence àquela terra, que não pertence àquela região. Então, Pedro, quando ele escreve sua carta, ele vai falar para os cristãos, olha, vocês não são dessa sociedade. Vocês estão aí, mas vocês não são dessa sociedade. Vocês vivem diferente, vocês têm uma confissão diferente, né? Vocês não pertencem a esse mundo. Então, isso corroborou o estilo de vida dos cristãos que viviam naquela região ali que o apóstolo Pedro vai enviar a carta. Mas eles já começaram ali a serem hostilizados, sabe? Por causa do seu comportamento como crente. As pessoas começaram a olhar assim para eles, né? Poxa, por que vocês não participam aqui das coisas com a gente, né? Tem uma roda aqui de dança, né? De promiscuidade, dessas coisas, mas eles não, eles são separados, eles não participam, eles não se envolvem. Eles não assumem o estilo de vida da nossa sociedade. E os irmãos sabem que o estilo de vida da sociedade romana era um estilo de vida, né? Aquele estilo de vida lá. É carnalidade pura. Mas ser hostilizados por essa sociedade, já que eles não queriam se misturar. E eles foram acusados, assim, de não fazerem parte do núcleo social, e aí as pessoas começaram a inventar algumas coisas sobre eles, né? Nada muito diferente hoje também não. Quando um cristão defende um posicionamento bíblico diante a determinadas situações, às vezes ele também é acusado aí de... rapaz, ele é tão preconceituoso, pensar assim, né, e agir assim. Todas essas situações mundanas. Então, ali na Epístola de Pedro, já começava ali uma embrionária perseguição. Algo assim muito sutil e algo assim muito velado, né? Então, os crentes já começaram ali a viver algumas tribulações que chegariam ao seu ápice lá no livro de Apocalipse. Então, o apóstolo Pedro escreve a carta consolando aqueles irmãos que ali estavam, e ele abre a carta de Pedro, ele abre a sua carta, falando justamente essa verdade, que eles eram peregrinos e forasteiros. Ou seja, eles estavam vivendo naquela sociedade ali, mas eles não pertenciam àquela sociedade. Isso não significava que eles não pudessem se envolver politicamente com a sociedade, ou socialmente com a sociedade. A igreja poderia servir a sociedade. O que acontecia é que a igreja não podia se envolver com aquele estilo de vida pecaminoso que a sociedade vivia. Então aí eles começam a sofrer uma perseguição. Ao finalizar a carta, meus irmãos, o apóstolo Pedro ele vai falar algumas coisas para consolar esses cristãos que estão sendo perseguidos, né? Ele vai falar sobre alguns comportamentos, sobre algumas realidades. Por exemplo, no versículo 6 ao versículo 7, que nós vamos expor hoje, Pedro fala de como o crente deve se relacionar com Deus em meio a essas situações desfavoráveis que eles estão enfrentando. O apóstolo Pedro vai revelar que aquela perseguição tinha um fundo espiritual, que não era apenas a sociedade que perseguia, mas por trás da sociedade estava quem? Estava o devorador, estava o diabo. Então, aquela perseguição tinha um fundo espiritual. Era uma guerra espiritual que se estabelecia ali. Do versículo 10 ao versículo 11,
o apóstolo Pedro fala sobre algumas promessas em meio a esses sofrimentos que eles estão vivendo. E fala que Deus vai suprir a necessidade deles e vai continuar fortalecendo eles diante dessa situação que eles estão vivendo. Dito isso, irmãos, versículo 6, versículo 7. Vamos ao versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Essa é a primeira expressão do versículo 6. A primeira expressão do versículo 6 é: humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus. Vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo desafiados, vocês estão sendo confrontados. Mas ainda assim, vocês precisam perceber que quando vocês chegarem diante de Deus para orar, para suplicar, vocês precisam entender que vocês estão falando com o Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. Vocês não podem se esquecer disso. Então, quando vocês se aproximarem diante de Deus, a postura que vocês devem ter é de humilhação. Vocês devem se humilhar diante dele. E aí, a humilhação, a expressão grega que é utilizada aqui nessa expressão, humilhação, ela tem duas conotações. E as duas conotações, elas podem ser aplicadas em nossas vidas. A primeira conotação fala de uma atitude humilde e reverente. Quando alguém se humilha diante de Deus, tem diante do Altíssimo uma atitude humilde e uma atitude reverente. A outra conotação é que quando alguém se humilha dentro desse contexto diante da divindade, é aquele que reconhece que diante de Deus ele não tem valor. Ele não tem o mínimo valor. Ele é pobre. Ele é necessitado. Ele não pode chegar diante da divindade e exigir as coisas a essa divindade. O cristão, ele pode estar passando por qualquer sofrimento da vida, porque nós somos seres humanos e somos suscetíveis a sofrimento e a dor. Mas quando chegamos diante do Altíssimo para suplicar a sua graça e a sua misericórdia, nós devemos entender que não temos o direito de determinar que Deus faça nada para nós. Não temos o direito e não temos condições de fazê-lo. Você não pode chegar diante de Deus e achar que o teu sofrimento atribui você mérito. Eu vou chegar aqui diante do Altíssimo, eu estou sofrendo em nome do Evangelho. Eu estou sofrendo em nome do Evangelho. Então, afinal de contas, eu estou sofrendo em nome do Evangelho. Então, eu vou chegar diante de Deus, eu vou chegar chegando e já vou chegar para Deus e já vou falar o que Ele tem que fazer. Entendeu? Já vou chegar o que Ele... Não, calma aí. Quando você chegar diante de Deus, se humilha diante dEle. Se humilha diante a mão poderosa do Altíssimo. Essa é a atitude que você deve ter quando você se chegar diante de Deus. Então, a conotação de humilhação pode ser aplicada, os dois conceitos podem ser aplicados em nossas vidas. Primeiro, não temos valor e nem mérito diante de Deus. Se Deus olhar para a nossa própria justiça, irmãos, se a bênção de Deus estiver atribuída a mim e a você pela nossa própria justiça, deixa eu deixar você aqui desanimado, então você não vai receber o quê? Absolutamente nada. Você não vai receber absolutamente nada. Porque não há nada que eu e você façamos
que nos coloque diante do Altíssimo como merecedor da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Então, não chegue chegando. O pessoal critica muito os presbiterianos, né? Mas presbiteriano sabe que não pode mandar em Deus, gente. E nem quem tem condições de fazer isso. Né? Presbiteriano sabe que ninguém manda em Deus. Humilhai-vos perante a sua mão poderosa. Coração contrito Deus não rejeita. Um coração soberbo certamente ele vai rejeitar. Não podemos ser, meus irmãos, como o fariseu da parábola, que se aproxima de Deus e confia na sua própria justiça e no seu próprio mérito pessoal. E aí ele vai querer barganhar a bênção de Deus, porque dentro da sua mentalidade, ou dentro do seu pensamento, ele é merecedor daquilo que Deus faz e daquilo que Deus realiza. Ele é merecedor. Porque ele confia na justiça dele. Porque ele confia no mérito dele. E aí ele acha que a bênção de Deus presente na vida dele se dá por sua própria justiça e pelo seu próprio comportamento. E aí a parábola vai dizer que o fariseu desceu o quê? Não perdoado e não justificado. Em contrapartida, o publicano entende a sua posição diante do Altíssimo, sabe que não pode determinar ao Senhor aquilo que ele vai fazer ou realizar, sabe que ele não tem valor, sabe que ele não tem mérito, então ele se coloca de maneira humilde e reverente a esse Deus Altíssimo. E aí ele desce justificado. Deus rejeita os soberbos. Deus rejeita os soberbos. Contudo, Deus acolhe aquele que é humilde. Então Pedro ensina a sua congregação: quando chegar diante do Senhor, a primeira coisa que você deve fazer é se humilhar perante a mão poderosa do Altíssimo, sob a mão de Deus, sob a poderosa mão de Deus. São duas ideias antagônicas. O texto fala de alguém que é pequeno e alguém que é grandioso. Na mesma cena, nós temos um Deus que criou todo o universo. E junto a esse Deus, nós temos um ser humano que busca a graça e a misericórdia desse Deus. E que precisa entender que diante desse Deus, ele não é nada. Assim somos nós, meus irmãos, quando nos aproximarmos diante de Deus. Precisamos entender a grandeza do Altíssimo, a soberania e o poder do Deus Todo-Poderoso. E entender qual é a nossa posição diante desse Deus. Que não somos nada, que não temos nada a oferecer a Ele. E que devemos nos humilhar diante da sua grandeza, reconhecendo que o valor que temos em nossas vidas é atribuído pela própria presença de Deus. Porque se tirar a presença de Deus de mim, de você, irmãos, não sobra o quê? Nada de valor. Não sobra nada de valor, você não tem nada de valor. Se tirar a graça de Deus e a misericórdia de Deus na sua vida, você não tem nada de valor. É o Evangelho que dá dignidade ao ser humano. É o Evangelho que resgata esse homem. É o Evangelho que atribui dignidade a esse homem. É o Evangelho que atribui humanidade a esse homem. Porque o mundo é desumano, sem Deus e sem a graça de Deus. Mas o Evangelho atribui humanidade. Então não temos condições de exigir nada diante desse Deus, irmãos. Nos humilhemos diante da mão poderosa do Altíssimo. Aquele que reconhece a grandeza de Deus e que se humilha diante de Deus, o versículo 6 atribui
uma promessa a ele. A promessa é a seguinte: para que ele, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, sobre o Deus poderoso que interveio no Antigo Testamento diante de inúmeras situações. Libertou Israel do Egito, fez Isaac nascer, usou poderosamente os profetas, meus irmãos, para fazer realidades sobrenaturais que nós nem imaginamos como aconteceu. É esse Deus todo-poderoso que intervém naqueles que confiam no seu cuidado e na sua graça. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou imaginamos. Não há nada que Deus não possa realizar. E não há nada que Deus não possa fazer. Se você se humilhar diante desse Deus poderoso, então você pode abraçar a promessa descrita no versículo 6, quando o texto diz: para que ele em tempo oportuno vos exalte. Para que ele no tempo oportuno vos exalte. Nossa irmã Tânia pregou parte aqui da minha pregação cantando. Fiquei impressionado como o Espírito Santo faz as coisas. Né? É no tempo de Deus, o tempo oportuno do Senhor. É no tempo dele. E aí o apóstolo Pedro vai confortar aqueles irmãos que estão sofrendo, que estão passando por perseguições, que estão sendo hostilizados e que estão sendo perseguidos, ainda que não fisicamente, mas começam a ser perseguidos. Humilhai-vos perante a mão poderosa desse Deus Altíssimo, que interveio em várias situações do Antigo Testamento, que no tempo oportuno ele virá e socorrerá vocês. No tempo oportuno. O problema para a gente é o tempo, né, irmãos? Ah, o tempo. A gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar. Uma vez a Patrícia fez uma EBF e tinha uma musiquinha lá, né? Temos que aprender a esperar. As crianças começaram a cantar: temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. E as crianças cantando com maior alegria. E os adultos refletindo: temos que aprender a esperar. O problema nosso é o tempo. O tempo é o problema. O tempo gera ansiedade. E às vezes o tempo de espera gera incredulidade também. Porque Abraão começou a esperar, e o tempo não chegava, e ele começou a ficar nervoso: eu já estou ficando velho, daqui a pouco eu vou morrer, e esse filho não chega, esse filho que Deus prometeu não chega, e meu tempo está acabando, eu já estou próximo dos 100 anos, e minha esposa também está idosa. Como é que vai ser isso, gente? Vou fazer o seguinte, então. Vou dar uma ajuda a Deus aqui. Né? Até Abraão, que é considerado amigo de Deus, ele teve problema com o tempo. De esperar o tempo oportuno, irmãos. Mas quando nós olhamos os grandes feitos do Antigo Testamento, quando olhamos os grandes feitos do Novo Testamento, por meio da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos que Deus tem um tempo oportuno para socorrer aqueles que são seus filhos. E Deus não se antecipa e Deus não se atrasa. Ele tão somente chega no momento certo e na hora certa. Então Pedro, confortando aqueles irmãos que estavam sofrendo, se humilhe diante de Deus, reconheça a grandeza e o poder desse Deus. Porque aqueles que se humilham diante dele, no tempo oportuno verão o socorro dele. É no tempo do Senhor. Quantos
mas é no tempo do Senhor. Quantas mães estão angustiadas porque seus filhos não estão na igreja, mas é no tempo do Senhor. Quantas vezes você tem orado, você tem clamado e pedindo a Deus uma bênção especial para você? É no tempo do Senhor. O texto, ele é afirmativo, irmãos. O texto está falando que Deus vai fazer e que Deus vai realizar. O texto não está negando que Deus irá socorrer aqueles irmãos. Não, o texto é afirmativo. O texto está dizendo que Deus vai socorrer aqueles irmãos. Vai chegar um momento determinado por Deus que Ele vai socorrer aqueles irmãos. E a narrativa de Apocalipse, a gente sabe que os irmãos que receberam aqui essa palavra, que receberam essa palavra de Pedro, esperaram um pouco esse tempo oportuno chegar. Porque de Pedro para Apocalipse, irmãos, a coisa só vai piorar, não vai melhorar. De Pedro para Apocalipse, a coisa só vai piorar. Os irmãos daquela região recebendo essa palavra e vendo a situação ficar cada vez mais complexa, e Pedro afirmando: olha, o tempo oportuno, Deus vai socorrer vocês, Deus vai intervir na situação que vocês estão vivendo, e as coisas ficando cada vez mais complexas. Avaliando uma intervenção divina na perseguição da igreja, no Império Romano, a perseguição, meus irmãos, acabou com o imperador Constantino, que liberou o culto cristão dentro do império. Isso passou de 300 anos depois de Cristo, irmãos. Imaginemos aqueles irmãos, mas Pedro está incentivando aqueles irmãos a crer no socorro de Deus, a entender, meus irmãos, que eles precisavam viver na dependência do Altíssimo, que eles estavam sendo chamados, meus irmãos, para viver na dependência do plano de Deus. Mas Deus havia prometido a eles: olha, no tempo oportuno, o Senhor virá. No tempo oportuno, o Senhor virá. No tempo oportuno, o Senhor virá. E aí o versículo 7 vai complementar essa ideia trazida no final do versículo 6, porque o versículo 7 vai falar o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A continuação do mesmo pensamento que é levantado no versículo 6. Porque se o versículo 6 termina falando que Deus vai intervir no tempo oportuno e chama os cristãos a viverem na dependência de Deus, o versículo 7 vai reafirmar isso. O versículo 7, mais uma vez, vai começar falando sobre uma atitude diante de Deus e depois a declaração de uma promessa e de uma intervenção. Qual é a atitude que o crente deve ter? Qual a atitude que nós devemos ter olhando o versículo 7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo 7, meus irmãos, é uma citação direta do Salmo 55, versículo 22. O Salmo 55, versículo 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Pedro faz uma citação direta desse salmo. E é interessante, meus irmãos, Pedro tratar a questão da ansiedade,
porque ele reconhece que diante daquelas tensões e pressões que estavam acontecendo aquilo naquele momento, a ansiedade era um sentimento extremamente natural. Aqui não se nega a ansiedade, irmãos. Sabe? Pedro está reconhecendo a fragilidade da sua igreja e da sua comunidade, das pessoas que ali estão. A ansiedade aqui não é negada. Pelo contrário, irmãos, é mostrado um caminho para o tratamento da ansiedade. Mas é interessante nós observarmos que a ansiedade ela não é negada como uma realidade suscetível à situação que eles estavam vivendo, porque Pedro está declarando para eles que eles não precisam fingir que são heróis e que não estão sentindo nada. Que eles podem sim reconhecer as fragilidades e as fraquezas e o tempo difícil que eles estão vivendo. Tem gente ainda hoje que acha que a ansiedade é falta de fé. Não pense dessa forma. Não pense dessa forma, porque eu desafio alguém dizer assim. Eu desafio os irmãos que estão aqui, desafio os irmãos que estão assistindo a gente pela transmissão. Eu desafio alguém dizer assim: eu não sinto ansiedade. Eu desafio alguém dizer que não sente ansiedade. Alguns crentes querem se colocar assim como pessoas que são inabaláveis, né? Não, eu não sinto ansiedade. Não, isso não me afetou. Não, isso não me abalou. As coisas abalam a gente, irmãos. Não tem jeito não, abala a gente. A perda abala a gente. A dificuldade financeira abala a gente. O filho não estando na igreja, nós ficamos abalados. O esposo não estando na igreja, a gente também fica abalado. O amigo não estando na igreja, a gente fica abalado. Várias situações abalam a gente. Situações físicas, situações emocionais. E tem gente ainda na igreja querendo ser como fariseu, né? Declarando que a sua vida é perfeita sem falha. Não, nada me abala. Rapaz, você é um forte candidato a ser arrebatado e sair dessa terra. Porque se nada te abala, você está chegando num nível de comunhão com Deus e santidade que você vai ser retirado daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ser chamado. Ainda hoje nós temos cristãos dentro de muitas igrejas que têm medo de falar das suas fragilidades, das suas fraquezas. Porque a pessoa pode dizer: olha, isso aí é falta de fé. Isso aí é falta de fé em Deus, né? Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. É claro que a oração e a leitura da Bíblia, ela ajuda na ansiedade. É claro que ajuda. Mas ela não faz a ansiedade desaparecer, não. A gente precisa entender isso. E a gente precisa se desfazer desse pensamento romântico, irmãos. Que o crente, sabe, é uma pessoa inabalável, porque não é. E aqui Pedro está reconhecendo o momento de tensão que eles estão vivendo. E Pedro não está negando a ansiedade, a dor, a angústia. Não, Pedro não está deixando de reconhecer essa fragilidade na vida daqueles irmãos que estão vivendo. Eles estão ansiosos, eles estão nervosos, eles estão aflitos, eles estão com medo. Quando Jesus foi levado à cruz,
e que tiraram ele da cruz, os discípulos se dispersaram, né? E quando Jesus reaparece para os discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 20, onde os discípulos estavam? Tá todo mundo escondido, gente. Tá todo mundo escondido. Eles estavam numa casa lá escondido. Por quê? Eles estavam com medo mesmo, gente. Estavam com medo. Você sente medo. Eu sinto medo. Você sente ansiedade. Eu sinto ansiedade. Às vezes nosso coração fica aflito de tal maneira que as lágrimas rolam no nosso rosto. Então Pedro não nega a ansiedade. Pedro não nega o sofrimento humano. Pedro não nega a fragilidade do homem, nem a fraqueza do homem. E diante desse Deus que é poderoso, também não precisamos também fazer um personagem para Deus, não. Não precisamos fazer uma oração que muitas vezes não é aquilo que o nosso coração quer dizer para Deus. Não precisamos fazer um personagem para o Senhor. Sabe qual é o remédio para a ansiedade que Pedro está dizendo aqui no versículo 7? Lança tudo sobre ele, joga tudo em cima dele. Diz para Deus o que você está sentindo. Chora diante dele, se angustia diante dele. Fala da sua falta de fé, muitas vezes da sua incredulidade, como aquele pai diante de Jesus falou: olha, Senhor, ajude a minha fé, porque eu não creio que o Senhor vá fazer isso pelo meu filho, mas ajude a minha falta de fé, eu não tenho fé não. E às vezes nós chegamos diante de Deus para fazer um personagem para Ele, quando na verdade você e eu deveríamos fazer o quê? Colocar para fora e fala para Deus mesmo: Senhor, por que o meu filho não está na igreja? Você sabe, Senhor, o Senhor sabe que isso angustia a minha alma. O Senhor sabe a dor que isso traz ao meu coração. Lança sobre ele a sua ansiedade. Joga sobre ele. Né? Joga sobre ele. Mas fala mesmo. Com todo o respeito e reverência que o versículo 6 exige de você. Com toda a reverência que ele exige de você. Mas fala. Joga para cima dele. A gente sabe, como cristão maduro e como cristão bíblico, que nem todas as respostas de Deus para a gente vai ser sim. A gente sabe disso, irmãos. E o versículo 6 vai falar que a gente tem que se humilhar diante de Deus e chegar com humildade. Ninguém pode exigir a Deus aquilo que... Ninguém pode exigir Deus fazer nada. Mas com toda a humildade, com toda a reverência do nosso coração, a gente tem liberdade para falar da dor que temos sentido no nosso coração para Deus. De ser sincero. Senhor, meu Deus amado. Senhor, Pai querido. Meu coração está doendo, Deus. Isso não é falta de fé, não, gente. Isso é reconhecer que você depende de Deus. Isso é aceitar aquilo que o versículo está dizendo, para você confiar no cuidado de Deus. Abraçar essa promessa. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós. Mas você não precisa fazer personagem para Deus, não.
Sabe? Não precisa não. Você pode falar o que está sentindo aí no seu coração. Não somos proibidos de pedir nada ao Senhor, irmãos. Às vezes a resposta de Deus é diferente da resposta que nós queremos, como foi cantado aqui pelo nosso irmão. E aí a nossa oração deve ser que Deus nos ajude a conformar nossa vontade com a vontade dele. Mas isso não significa também que você não pode chorar diante de Deus, que você não pode se angustiar, que você não possa falar da sua fragilidade, da sua angústia, da sua necessidade. Porque você não é estranho para Deus. Nós não somos estranhos, gente. Nós somos filhos. Em Cristo Jesus, nos tornamos filhos, amém? Então, a gente precisa repensar nossa relação com Deus. Que às vezes a gente, se comporta como se fosse um estranho para Deus. Mas peça. Peça. Como presbiterianos, a gente sabe que não manda em Deus. Mas se no teu coração você quer que Deus cure, então fale isso para Ele. Olha, Senhor, eu quero que o Senhor cure. Essa é a vontade do meu coração, Deus. Eu sei que não mando no Senhor, não. E que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor desejar, aquilo que o Senhor quiser. Mas eu tenho que ser sincero com o Senhor, ó Pai. E nem tenho como disfarçar. Eu quero que o Senhor cure mesmo. A minha oração é essa, eu quero que o Senhor cure. Lance a sua ansiedade sobre Ele. A expressão pode ser entendida com toda a nossa reverência e respeito ao Altíssimo. Mas é assim, joga tudo em cima dele mesmo. É isso que o texto está falando, joga tudo em cima dele mesmo. Então chora diante de Deus, mostre para Ele a sua angústia, a sua dor, a sua aflição. Mostre para Ele as angústias que tomam o seu sono. Fale para Ele. Lance em cima dele. Com isso, eu não quero dizer que eu estou desincentivando os irmãos a procurarem ajuda profissional se precisarem. Não é isso, não. Mas Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e imaginamos conforme o seu poder, que opera em nós. Assim diz a palavra. E Pedro está falando para os seus irmãos que estão angustiados, aflitos, com seus corações tomados pela ansiedade. Olha, o tratamento para a ansiedade é isso aqui, ó. Lance a sua dor sobre ele. Lance a sua angústia sobre ele. Lance a sua aflição sobre ele. E aí, o versículo 7 finaliza. Porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, a libertação é possível. A cura é possível. A conversão do seu familiar é possível. Porque não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. E a expressão que finaliza o versículo 7 vai afirmar uma verdade maravilhosa, trazida pelo sacrifício de Jesus Cristo e pela justiça de Cristo imputada a mim e a você. Qual verdade? Deus se importa com você. E Deus se preocupa com você. E Deus está aqui para acolher você na sua dor e na sua angústia. Salmo de número 8, o salmista, ele fala: quem é o homem para que dele te lembres? Oh, maravilha! Isso significa que Deus se lembra de você e de mim.
Às vezes nós somos esquecidos pelas pessoas, mas Deus não esquece de nós não, gente. Deus não esquece de nós. Quem é homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Quem somos nós? Não somos nada, não somos ninguém. Contudo, o texto vai afirmar que o olhar gracioso de Deus está sobre nós. Ele cuida de você. Ele se preocupa com você. Ele se importa com você. Você tem a oportunidade, então, de projetar toda a sua ansiedade sobre Ele. Porque Ele vai acolher sobre Ele mesmo. Uma verdade que é inferida no texto é que Deus não vai rejeitar você. É que Ele vai acolher você. Vai acolher você, a sua oração, a sua dor e a sua angústia. Nós precisamos, como comunidade cristã, propiciar um ambiente onde as pessoas possam aflição e ansiedade não é falta de fé, não é incredulidade. Pode levar à falta de fé, pode levar à incredulidade, mas não o é. Eu vou finalizar aqui com uma citação de um grande teólogo da igreja, chamado Anselmo de Cantuária. Ele diz assim: foge um pouco de tuas ocupações, esconde-te um instante do tumulto dos teus pensamentos. Põe de parte os cuidados que te absorvem e livra-te das preocupações que te afligem. Dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele e descanse nele. E aí ele fala ainda: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar Deus decidir o que vai escrever nela. Você tem fé? Você acredita em Deus? Então fala assim: Senhor, minha vida é tua. Guie a minha vida da maneira que tu queres. Porque eu confio no teu socorro. Eu confio que no tempo oportuno o Senhor vai me socorrer. Eu confio no Deus que se preocupa comigo e que acolhe a minha ansiedade, a minha aflição, e a minha dor e a minha angústia. E eu confio no Deus que cuida de mim. Repouse nele. Dê tempo a ele e repouse e descanse na providência divina. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor amado, nós somos gratos, Deus, ao Senhor por esse texto. Pai, obrigado, Deus amado. Obrigado, nosso coração, a nossa mente, pelo Espírito Santo do Senhor que está aqui e que move, ó Deus, se move, ó Deus, no nosso meio, ó Pai. Ó Deus, devemos de fato reconhecer que não somos nada diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não temos como exigir nada, Senhor. Portanto, a nossa postura diante de Ti é de humilhação mesmo, Senhor. Porque é a própria presença do Senhor que atribui dignidade a cada um de nós. Tirando, ó Deus, a Tua presença de nós, não somos nada e não temos nada, Senhor. Ó Pai, muito obrigado porque Tu és aquele que se revela a nós, ó Deus, como um Deus amoroso e cuidadoso, ó Deus. Como um Deus, ó Deus, que promete que no tempo oportuno há de nos socorrer. Como um Deus que incentiva cada um de nós a lançar, ó Deus, as nossas ansiedades diante do Senhor, ó Pai. Como um Deus que
que acolhe a nossa oração, ó Pai, que acolhe a nossa dor, que acolhe a nossa aflição, que acolhe, ó Deus, as nossas lágrimas. Como um Deus que está atento, ó Deus, às nossas orações, como um Deus que se preocupa conosco, se importa conosco, Pai. E como um Deus que fala, que tem cuidado de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Ti, ó Deus, pelo cuidado do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Graças ao Senhor. O que seria de nós se não fosse esse cuidado, ó Pai? Aplique, ó Deus, essa palavra ao nosso coração, ó Deus. Ó Pai, Tu sabes que a nossa jornada cristã muitas vezes não é uma jornada, ó Deus, fácil. Muitas aflições vêm sobre as nossas vidas, tentam nos desanimar, Senhor. Muitos problemas, ó Pai, tentam roubar a nossa fé, ó Pai. Mas, graças ao Senhor, somos confortados por esse texto nessa noite. E começamos, ó Deus, assim, então, 2026, ó Pai, com o coração cheio de esperança, porque sabemos que a presença do Senhor há de ser abundante, ó Deus, em nossas vidas. E há de ser abundante, ó Deus, nesta casa de oração. Rogo a Deus pelos meus irmãos que têm sofrido por inúmeras situações e inúmeros problemas, ó Pai. Rogo a Deus que o Senhor visite cada coração nesse instante. Cada coração que tem colocado, ó Deus, diante de Ti a sua dor, a sua aflição, ó Deus, a sua lágrima. Ó Pai, muitas vezes os nossos problemas são maiores do que nós mesmos. Mas nós cremos, ó Deus, que os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. Queremos descansar em Ti, queremos repousar em Ti, ó Deus. No Deus que cuida de nós, ó Pai. Traga, ó Deus, esperança ao coração do Teu povo, Deus. A esperança, Deus, de que o Senhor é aquele que cumpre, ó Deus, as Tuas promessas, ó Deus. E aqui, ó Deus, o texto nos apresentou duas promessas. Do Deus que intervém no tempo oportuno e do Deus que cuida de nós e que ouve as nossas orações. Aplique, ó Deus, essas verdades ao nosso coração e que estas verdades nos tragam, ó Deus, esperança para vivermos, ó Deus, uma jornada cristã, ó Deus, alegre e cheia da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém.